Oi, Mari, tudo bem? Tudo bom? Muito bem, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Uma honra estar conversando contigo. Eu que agradeço. Eu acho que faz parte desse momento, é super importante. Enriquecedora a troca. Muito bem. Bem-vinda. Esse aqui é um espaço que a gente chama de mercado fora da caixa. É um espaço aqui na Produtive onde eu venho batendo um papo e conversas com diversas referências aí do mercado de recrutamento, Uhum. headhunters e talents. Para quem não conhece, Mariana Lucena Schedin é diretora executiva da Imersão. É, Tem bastante tempo de estrada, né, Mari? Mais de 15 anos aí como headhunter, super especializado em startups, conhece bastante esse mercado de inovação. E é óbvio que eu queria muito conversar contigo, porque acho que tem uma tendência de mercado muito, muito forte nas tuas mãos. O projeto são três perguntas simples para ouvir a opinião de todo mundo, Mari. Legal. Então, eu vou começar te perguntando como é que você está enxergando este momento de mercado, né? Enxergando aí todas essas inovações que você tá, como é que tá isso com Covid, mudança de mercado? Como é que tá isso para vocês por aí? Bom, o mercado teve que se reinventar, né? Está tendo que se reinventar. Foi uma coisa muito rápida. Então, a aceleração para o digital foi muito grande. Eu acho que assim, quem sente mais são as empresas mais tradicionais, as empresas maiores, que não tinham esse modelo de home office ou não tinham essa tecnologia para tratar essas questões. E isso está sendo muito interessante, porque você começa a ver que as empresas estão tendo que se movimentar e se modelar ao perfil das pessoas. Até então, as pessoas tinham que ter o perfil modulado para a empresa. Então, tá invertendo um pouco isso. Você percebe muito isso nas startups, principalmente as startups fintechs, as empresas de tecnologia, que quando você vai fazer uma contratação para essas empresas, se você não apresenta o seu propósito, ou você não tem um projeto pronto para aquela pessoa, simplesmente uma proposta financeira não vai ser o que vai chamar, o que vai brilhar os olhos. Então, a gente está vendo isso muito acontecer. O mercado está ainda muito instável, então tem muita gente que não sabe o que vai acontecer, como vai ser, mas a gente percebe que a evolução da tecnologia tem sido gradual. Algumas empresas não estão percebendo agora, com a questão da pandemia, do isolamento, que elas não têm estrutura física para suportar, tanto do ponto de vista de tecnologia, ou quanto, até do ponto de vista das empresas que não trabalhavam com tecnologia. Aí eu cito alguns exemplos de empresas hoje que elas são intermediárias na prestação de serviços, o próprio iFood, Rappi, que a gente percebe que aumentaram demais a escala de venda ou de utilização, mas que a linha da ponta, que são os restaurantes, que não estão acostumados a trabalhar só no modo delivery, estão sofrendo muito com isso. Então, é o momento das empresas olharem para dentro e verem: eu tenho as melhores pessoas, eu consegui capacitar, eu tenho capacidade para esse período em que eu tenho uma demanda muito maior do que eu tinha antes. Então, eu estou vendo que alguns mercados estão sofrendo mais e outros, em compensação, têm oportunidades e oportunidades de aprendizado. Um que eu queria muito te perguntar, por você ser uma especialista no tema e aí ter trabalhado muito tempo é o mercado de agro, né? A gente escuta muito que agro tá indo, que não teve ali uma. Ainda o Covid não conseguiu impactar e que é um mercado que ele ainda tem aquecimento, contratação. Você sente isso também? Com certeza, e aí eu posso acrescentar ainda que há uma preocupação principalmente com os países lá fora, que eles compram muito do Brasil, e com a disseminação e o aumento dos casos de Covid aqui, as pessoas estão com receio. Elas sabem, eu preciso do agro para alimentar o meu país, para alimentar as pessoas, e aí a nossa extensão geográfica é gigante, então o potencial de soja, principalmente, é enorme aqui no Brasil, e existe uma preocupação muito grande, como é que vão ficar essas questões de comércio, né? Como é que eu vou levar isso para lá? Eu tenho receio, os países estão com receio de uma certa forma, voltar a epidemia para alguns países que já diminuíram, a própria China. Então, assim, como é que eu faço para deixar o meu estoque mais robusto? Então, o mercado continua trabalhando muito ativo nisso, com um desafio enorme de digital, porque até então era um mercado que não tinha tanto olhar para isso.
Então, é uma movimentação muito grande e tem uma dança de cadeiras acontecendo por conta disso, porque você tem que trazer gente que tem esse olhar de inovação. Então, tem Muito uma bem. movimentação grande. E aí a minha provocação também o mercado ele está sendo desafiado a ser digital, né? E nós, recrutadores ou que trabalham com processo de seleção, também. Sim, Antes do Covid, a gente já ouvia muito sobre recrutamento digital e ferramentas de suporte, mas todo mundo muito no ensaio e agora se tornando uma ferramenta necessária e obrigatória. Dos processos que você cuida, do que você está vendo dos teus clientes, esse recrutamento digital já está com força e operando aí com vocês? Que você traz como referência dessas ferramentas digitais? tá. O que eu vejo bastante, principalmente, são as ferramentas tradicionais aí que a gente vê que estão sendo usadas muito para reunião. Eu acho que hoje é o momento até de ter mais reunião até do que processos, mas as ferramentas que Zoom, a própria Webex, o Skype, o próprio celular, né, o WhatsApp, vídeo, o FaceTime, você consegue hoje otimizar demais todas as reuniões e todos os processos, o que, de uma certa forma, começa a sentir na outra ponta. Então, qual é a outra ponta que sente? Eu não preciso mais me deslocar. Então, assim, você diminui tempo de entrega, facilita. Então, quando você usa uma ferramenta digital, seja para recrutar, seja para fazer uma reunião, você diminui muito o seu tempo de resposta. Então, hoje, na sua competência de lidar com a ferramenta, do que efetivamente do que era tradicionalmente no dia a dia. Então, eu vejo muita ferramenta ainda que se usa de graça. Então, isso é um problema para quem hoje comercializa. Quando você fala em ferramenta, a maioria das ferramentas tem um custo baixo. Então, eu não sei ainda o quanto elas vão ter de investimento. Talvez até inteligência artificial seria uma coisa que, se começar a olhar para isso, ainda é uma escalada de um tempo, porque culturalmente o Brasil não está preparado e não entende muito ainda, consegue imaginar a inteligência artificial como um robô apenas, não consegue entender o que tem por trás disso, dessas codificações. Então, a gente ainda apanha muito com isso, e aí eu digo não só em processos de recrutamento e seleção, mas também em processos que você usa até para o próprio banco. Então, o banco teve que acelerar da porta para fora a digitalização, a tecnologia para as pessoas terem acesso. Então, o que eu vejo? Eu vejo que ainda tem um grande caminho para crescer, tem muita ferramenta que está aí já no mercado, custou uma fortuna e que não dá esse subsídio hoje, e que uma Uhum. coisa vai ser independente da ferramenta, o mais importante é você ter essa troca com o ser humano, essa empatia e, de fato, a inteligência para ver se a pessoa vai ter adaptação ou não dentro do teu negócio, muito mais do que hoje uma ferramenta. Então, eu acho que tem um caminho para crescer ainda, tem ainda o RH, ainda tem que entender e saber usar isso. As pessoas de dentro de casa têm que aprender a utilizar essa ferramenta. Então, Essa era uma curiosidade. Você acha que os candidatos grado. estão adaptados a essa conversa digital, essa conversa via videoconferência? Acha que as pessoas já estão mais adaptadas a isso? Eu diria que sim, muitas empresas estão acelerando demais para isso e tem que investir para fazer isso. Mas a realidade brasileira é que você tem gente que tem empresa que não tem nem e-mail, tem pessoas que não têm nem acesso ao e-mail. Então ainda é um negócio ainda que tem muito caminho, muito chão para acontecer. Você tem as ferramentas tradicionais das grandes empresas, das grandes marcas, que aí é muito interessante, que aí eu sou um pouco polêmica, você me conhece, eu vou dar uma polemizada aqui e eu falo mesmo. Hoje é mais fácil uma empresa gastar milhões numa ferramenta conhecida, porque se der algum problema, a culpa é da empresa que comercializa, do que você pegar uma empresa menor que está começando e que está dando gás dela para fazer acontecer, em que você vai ter que ser o protagonista e se responsabilizar se der algum problema na Junto, né? se der algum problema na implantação, sabe? Até na utilização. Então, ainda, infelizmente, e culturalmente, os brasileiros se preocupam muito mais em se eu puder tirar a responsabilidade do meu ombro e colocar gasto, mas assim, eu sei que está na mão de uma empresa que tem um marketing maravilhoso que vai fazer, eu prefiro do que comprar de uma nova entrante. Então, Muito eu bem. digo isso por experiência. A não ser que você tenha aí um fundo por trás
que tenha força, que seja robusto e que fale, olha, eu estou investindo milhões em você, então você vai ter condições de fazer acontecer. Que é o caso da própria Gup, que está dentro da aceleradora da Telefônica. Então é diferente. Quando você fala de uma ferramenta que tem um investidor desse porte e que tem um investimento grande, sim, vai galgar um tempo para conseguir fazer o recrutamento ficar digital 100%. Mas a gente ainda vai enfrentar... tem muita questão cultural do brasileiro, dele começar a se candidatar, inclusive a posições que ele não tem a competência. Aqui no Brasil, as pessoas entendem que para ela ser vista e ser lembrada, ela pode se candidatar. Eu quero trabalhar nessa empresa, não importa que posição que você está anunciando. O meu currículo chegando em você é o que importa. Tá ótimo. Então, essa mentalidade cultural que o brasileiro tem. Muito bem. E a última pergunta, já engatando nessa tua última fala, eu queria que você saísse um pouco do teu lugar de headhunter, e sentasse um pouco no lugar do candidato. E se hoje você estivesse discutindo ou pensando na tua recolocação, qual estratégia funcional que você acha que traria melhor performance para o teu projeto? O que você diria que você faria como ação para buscar uma recolocação de mercado? Vamos lá. Eu vejo duas situações diferentes. Uma situação sou eu dentro do isolamento, Tá tentando bom? buscar uma recolocação, olhando. Então, assim, primeiro, estudaria muito sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo na minha área. Se eu pudesse fazer uma especialização, está cheio de curso gratuito hoje que você consegue fazer pela internet. Então, aproveitar o tempo útil em desenvolver novas habilidades, seja através de idioma, seja através de novas tecnologias. Então, se a pessoa tem uma facilidade para fazer isso, porque as demandas vão aumentar, as demandas vão aumentar principalmente na área de tecnologia, na área de ciência de dados. Hoje a gente tem aí uma grande preocupação com a proteção de dados, porque como as empresas estão todas trabalhando home office, você tem muitas transações que são feitas online na internet. Então, se você é uma pessoa de tecnologia, a área de segurança da informação vai tender a ter uma grande gama de aumento de pessoas. Se você trabalha em áreas estratégicas, o que você poderia agregar dentro dessa estratégia? Então, a gente vê aí novas funções em que uma pessoa que é um gerente de produto numa empresa como um mercado financeiro, uma empresa tradicional, que pode migrar para uma startup como head de produto, em que você aprende a desenvolver, e assim é uma demanda contínua das empresas. Então, essas áreas que eles chamam de os PMs e os POs do mercado, né? São o Product Owner e o Product Manager dentro dos mercados. Aí você tem no mercado imobiliário, numa Zap, numa Quinto Andar, numa Loft. Aí você pega o mercado das unicórnios, né? Você pega de Gympass, essas empresas que estão investindo demais na tecnologia. Então, eu diria que um curso de especialização e de aprimoramento para aproveitar o seu tempo, aproveitar que você tem esse tempo. Para quem, de uma certa forma, e isso é um outro caso, porque na quarentena você começa a rever o que você quer. Então, você começa a rever o que faz sentido e o que não faz. Tem muita gente que está numa profissão, no modo automático, e começa a pensar, não quero mais isso para mim, eu quero fazer outra coisa. Para você fazer outra coisa, você precisa estudar. Para você estudar e para você conseguir, hoje, as empresas elas estão se moldando as pessoas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um case de uma pessoa que sempre foi da área de eventos e que hoje está querendo migrar para a área de ciência de dados. Esse case é interessante porque ele tem vontade de aprender, sabe que inclusive tem necessidade disso. Essas ferramentas sociais, participando de lives, assistindo conteúdo sobre o assunto, ele começou a se aproximar dessas pessoas e ele começou a ver onde ele poderia agregar. Então, hoje, tem muita empresa que não vai contratar você só pelo teu currículo. Vai contratar você pela sua atitude. Que atitude você tem? Qual que é a tua capacidade de aprendizado? O que você tem de habilidade? E muitas vezes a gente fala que é um namoro, né? A empresa você está se relacionando com alguém da empresa que você tem interesse em trabalhar e você vai estreitando esse relacionamento e aí a posição para você surge.
Então, eu estou dizendo isso dessa situação que é super interessante, porque, assim, mesmo a pessoa sendo de uma outra área, ela tem capacidade de pegar numa área complementar, que ela nunca atuou, mas que ela vai ter uma visão diferente de quem sempre foi daquela área. Então, acho que hoje, se eu tivesse nessa situação, eu primeiro estudaria, iria atrás dos meus gaps, em que eu poderia melhorar, e procuraria empresas que têm propósito. Então, o que a empresa pode me oferecer do ponto de vista de propósito, porque o mercado não vai ser mais o mesmo. Muito bem. Muito obrigado pelas considerações, tá, mano? Obrigado a disponibilidade de ter participado aqui com a gente Eu no que Mercado Fora agradeço. da Caixa, por ser parceiro da Produtive, e espero que a gente possa continuar trocando sempre, tá? Com certeza. Eu que te agradeço. Obrigado, Mari. Beijão. Beijo, tchau.